Elisama e os demais integrantes do grupo é a Ana Cláudia, a Eliane, o Ismael e a Luciana. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho com o tema, que é o papel do enfermeiro no acolhimento e acompanhamento do paciente com a doença de Alzheimer. A hipótese: o papel do enfermeiro no acolhimento e acompanhamento do paciente com a doença de Alzheimer influencia positivamente na qualidade de vida do paciente, na redução dos sintomas e na carga emocional do cuidador principal. A pergunta problema: qual é o papel do enfermeiro no acolhimento e acompanhamento do paciente com a doença de Alzheimer? O objetivo geral é identificar o papel do enfermeiro no acolhimento e acompanhamento do paciente idoso com a doença de Alzheimer. Os objetivos específicos é identificar o perfil do paciente quanto à idade, sexo e escolaridade e verificar seus cuidados, analisar a evolução da doença e aplicar os cuidados de enfermagem e estratégias para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Verificar se os cuidados de enfermagens empregados trarão resultados positivos na qualidade de vida do paciente. A fundamentação teórica. A doença de Alzheimer ela é caracterizada pela perda gradual da memória e outras habilidades cognitivas, além de alterações comportamentais e emocionais. A sua causa não é totalmente compreendida, porém há uma correlação com a degeneração das células cerebrais e a formação de placas emaranhadas de proteínas nos cérebros. A doença de Alzheimer ela tem uma influência significativa. A doença de Alzheimer tem um impacto na saúde pública devido à sua alta prevalência e incapacidade progressiva. Ele tem uma correlação com a idade avançada, sendo que 10% das pessoas acima de 65 anos e 50% dos indivíduos acima de 85 anos elas têm a doença. Vou passar para a Luciana. Opa, professor Cláudio, justificativa e relevância à introdução. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que compromete todo o funcionamento do organismo. É considerada uma doença neurológica progressiva e que não tem cura. Essa citação é de Fernandes e Andrade, ano de 2017. A falta de preparo e de conhecimento sobre a doença são fatores que interferem diretamente no vínculo familiar e nos cuidados prestados. Assim, a necessidade de relevância deste estudo encontra-se justificativa nessa avaliação e na necessidade de refletir sobre o papel do enfermeiro no que tange conhecimento para o cuidado da pessoa idosa, família em condições crônicas da doença. Além do mais, a questão relacionada à saúde da pessoa idosa, família e DA são de grande importância, sendo destacado como prioridade de pesquisa no Brasil. Introdução. A BRAS 2015 também afirma que a doença de Alzheimer é uma doença crônica neurodegenerativa que ocasiona nos indivíduos afetados uma dependência total de outras pessoas e, quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço, garantindo melhor qualidade de vida da família. Os sintomas relacionados à doença de Alzheimer são agressividade, alucinações, hiperatividade, irritabilidade e depressão, apatia, lentificação da marcha e do discurso, dificuldade de concentração, perda de peso, insônia e agitação. Passar a Ana Cláudia para a argumentação e discussão. Eu vou
Brasil Alzheimer, o caso foi descrito pela primeira vez em 1906 pelo médico psiquiatra e neuroanatomista Alois Alzheimer. Ele levou em um congresso de medicina um estudo de caso da paciente Auguste Decker, 51 anos. Essa paciente ela chegou até ao hospital onde a Alois trabalhava, em Frankfurt, tendo alterações no comportamento, alterações na memória, tendo alucinações, tendo irritabilidade, agressividade, alterações no sono. E foi um caso que intrigou o médico pelo fato dele ter o conhecimento do envelhecimento senil, porém não era o caso da paciente, porque ela tinha apenas 51 anos. Após 5 anos ela internada nesse hospital, ela veio a falecer. E então a Alois conseguiu estudar o cérebro dessa paciente, tendo encontrado atrofia generalizada de células no córtex cerebral, alterações normal no cérebro de idoso, porém não no cérebro de Auguste Decker, porque tinha apenas 51 anos. A doença de Alzheimer ela é uma degeneração neuronal, progressiva e irreversível. A doença de Alzheimer também eu posso diferenciar em dois. Tem a doença de Alzheimer tardia ou esporádica, que é aquela que acomete pessoas acima de 60 anos, e também tem a doença de Alzheimer familiar ou hereditária, que acomete pacientes com idade menor de 60 anos. Alguns autores relatam que acontece de 30 a 60 anos. Então tem essa diferença de Alzheimer. Sintomas do Alzheimer. Os sintomas do Alzheimer. Sintomas do Alzheimer também pode ser diferenciado em dois tipos. Tem os sintomas cognitivos e os sintomas psicológicos. Sintomas cognitivos, por afetar primeiramente a parte do hipocampo, o cérebro do indivíduo, ele afeta a memória, ele afeta o aprendizado. No sintoma psicológico é a ansiedade e a depressão. Pode passar. Acho que voltou. Acho que voltou. Diagnóstico. Não é diagnóstico não. Em 1984, o médico Dr. Barry Herzberg, ele fez uma escala de deterioração global. Ela é usada até os dias atuais. Ele classifica o Alzheimer em 7 estágios. Tem o estágio... Não achou? Estágio, como ela se divide o papo? Atrás? Ela se divide em 7 estágios. O primeiro estágio é o envelhecimento normal. O segundo estágio já tem uma demência leve, porém sem alterações, com alterações subjetivas. No estágio 3, já começam alterações neuropsicológicas. No estágio 4, já tem a demência leve. Esse paciente ele consegue dirigir, porém acompanhado. No estágio 5, a demência já está moderada. Esse paciente ele só anda a pé e em lugares conhecidos. No estágio de número 5, a demência já está grave. Esse paciente já não escolhe suas roupas para vestir e só anda acompanhado. No estágio de número 6, a demência está grave. Esse paciente não toma banho sozinho e nem se veste sozinho. Ele já perdeu essa capacidade, né, da sua atividade diária de higiene. No estágio 7, a demência já está muito grave. Esse paciente já perdeu totalmente a capacidade de andar e de engolir. Boa noite a todos. A gente está falando um pouquinho sobre o diagnóstico, tratamento e os dados epidemiológicos do Alzheimer. O processo de investigação diagnóstica para a doença de Alzheimer, ela inclui uma história completa, avaliação clínica, testes cognitivos e exames laboratoriais, sorologias e imagem cerebral, de acordo com o Ministério da Saúde de 2017. De acordo com o Montano e Ramos de 2005, o diagnóstico clínico da doença de Alzheimer segue critérios
provável, possível e definitivo, considerando exames clínicos, testes neurológicos, déficits em 2 ou mais áreas da cognição e a progressiva piora de perda da memória e outras funções. A ausência de outros distúrbios sistêmicos ou cerebrais. E o diagnóstico diferencial leva em conta as demências vasculares e neurológicas, também como a demência de corpo de Léo, a demência neurodegenerativas e a demência frontotemporal. Vale Catrada 2019. O uso de questionários como o mini-exame da saúde, o mini-exame do estado mental, auxilia no diagnóstico e prognóstico da doença, avaliando diversos parâmetros cognitivos, CIEM 2011. O diagnóstico tardio da doença pode atrasar no início do tratamento e causar sofrimento psicológico e físico tanto para o paciente quanto para os cuidadores. O tratamento farmacológico da doença de Alzheimer, eu vou abranger aqui a memantina, mas também é usado o Tem a memantina, a dometezila e a galantamina. A memantina, a dose inicial dela é de 5 mg ao dia e ela tem um aumento gradualmente até 20 mg em pacientes já com a demência grave. No tratamento não farmacológico, eu vou abranger a musicoterapia, que ela se destaca por ser uma alternativa de baixo custo e atua estimulando nas regiões cerebrais preservadas Boa noite a todos. Dando continuação, eu falarei sobre o papel do enfermeiro dentro do assunto abordado. O enfermeiro, pessoal, ele é essencial nesse cuidado, porque ele pode estar fazendo um levantamento de dados desse paciente, né? Que dados são esses? Como dados fisiológicos ou físicos, né? Com uma investigação, fazer anamnese, dados cognitivos, mentais, emocionais e outras coisas mais, diria, etc, né? Isso diria Fafan em 2017. Urbano, em 2021, já disse que esse cuidado ele tem que ser humanizado, levando em conta cada particularidade, as particularidades de cada paciente, porque cada um, né, tem, vamos dizer assim, seu estilo de vida, né, seu poder socioeconômico e outras coisas mais. Tem que ter também empatia, né? Muitos dizem que empatia é se colocar no lugar do outro, né? Eu não sei se isso cabe para todos como empatia, né? Mas imagine vocês tendo um avô, um pai ou algum parente que vocês gostem com essa doença. Então o enfermeiro ele tem também que ter empatia, né? Para poder desenvolver esse trabalho. Garcia, 2019, cita que ele tem que usar de estratégias, ele tem que ser um profissional estrategista, né? Para poder fazer esse cuidado da melhor maneira possível. Como ele vai fazer isso? Ele pode ir na casa do paciente, juntamente, fazer uma reunião juntamente com o familiar, né? E juntamente com o cuidador também, que pode ser
um parente, né? E discutir assuntos ali, o que pode se fazer por esse paciente dentro daquele ambiente, né? E Garcia, ele ainda diz que o enfermeiro, ele tem conhecimento técnico-científico, tá? Ou seja, ele vai usar, né, desse conhecimento para poder aplicar esse cuidado, criando um plano, né? Farfan já dizia em 2017 que o enfermeiro ele pode se utilizar da sistematização de assistência de enfermagem, que é a SAI, né? Ele pode estar utilizando as literaturas Nanda, Nick e Nock. Nanda para diagnóstico de enfermagem, Nick para intervenções de enfermagem e Nock para resultados esperados. Um exemplo, o paciente está privado do sono, ou seja, dificuldade de ter um sono, né, um sono bom. Nesse caso é um diagnóstico de enfermagem, é o Nanda. No NIC, para uma intervenção de enfermagem, a gente iria orientar, né, esse paciente, como fazer para poder melhorar esse sono. E no NOC, né, que seria o resultado esperado. O que eu espero desse paciente nesse caso? Então, o paciente ele pode estar privado do sono, ele pode estar privado do sono pela confusão mental no final do dia e o ambiente, né, que ele se encontra caracterizado por uma agitação, né? Esse paciente ele não vai estar bem. Nesse caso, como eu disse, usaríamos o NIC para uma intervenção que poderia ser orientar a família, o cuidador, como melhorar, orientar sobre um ambiente agradável. De repente esse paciente ele está num ambiente de desconfortos, um exemplo, talvez muita luz, né? E o enfermeiro pode falar, talvez deixa meia luz no quarto, coisa assim, que vai melhorar e observa para ver se esse paciente ele vai ter uma melhora significativa. Outra coisa, como a nossa amiga citou, é o uso de musicoterapia. De repente coloca aquele paciente naquele local, coloca uma música que ele goste, ou que mesmo que ele não reconheça aquela música, mas talvez a melodia, ele vai conseguir relaxar a musculatura e assim melhorar esse sono. Ou seja, o resultado esperado é promover o sono para esse paciente, para que ele tenha uma saúde melhor, certo? Então podemos concluir que o enfermeiro ele é indispensável numa equipe de saúde, tá? Uma equipe multiprofissional de saúde, né? Entre fonoaudiólogos, clínicos, terapeutas e tudo mais, ele é essencial, porque é ele que vai fazer esse levantamento, né, no acolhimento primeiro, e depois vai desenvolver, como eu disse, a questão do conhecimento técnico-científico, né? Primeiro acolher, e depois fazer esse acompanhamento, tá joia? Até aqui. Uma pergunta.